Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Invest. Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que a gente está postando. E olha só, hoje o vídeo é sobre o Santander. Será que o Santander vai ser o banco que mais vai pagar dividendos aí no Brasil? Olha só, é justamente isso que a gente vai ver hoje. Para quem não sabe, atualmente o Santander é o terceiro maior banco aí no Brasil. E recentemente saiu aí os resultados do primeiro trimestre do Banco Santander. Então a gente vai ver hoje os resultados e também vai ver sobre os dividendos. Olha só, para quem não sabe ver os resultados das empresas, basta você pesquisar no Google o nome da empresa e colocar na frente RI. Para quem não sabe, RI significa relações com os investidores. Então, quando a gente vê o RI de uma empresa, a gente vê tudo que a gente precisa saber para decidir se a gente vai investir nela ou não. A gente pode ver os resultados dos trimestres, pode ver distribuição de dividendos, projeções e muito mais. Então, vale muito a pena, se você quer investir em alguma empresa, vale muito a pena você pesquisar sobre o RI dela, tanto para você ter mais segurança na hora de investir e também tomar a sua decisão aí de investimento. Então, no RI da empresa, a gente vê aqui que o Santander fez a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Já vindo para cá, a gente vê que o seu lucro líquido foi de 2,1 bilhões. E aqui embaixo a gente tem essa sigla, olha só, QOQ e YOY. O que significa isso? O primeiro valor aqui significa que em relação ao seu último trimestre, o Banco Santander aumentou em 27% o seu lucro líquido. Ou seja, esse QOQ significa a relação com o último trimestre. E aqui embaixo, o YOY significa a relação entre esse primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2022, que em relação ao primeiro trimestre de 2022, os lucros líquidos da empresa caíram 47%. A gente sabe que o Santander passou por um momento muito frágil aí, e um dos motivos foi a Americanas. A Americanas deixou aí uma dívida muito alta para o Banco Santander, que fragilizou um pouco o banco e deixaram alguns investidores com o pé atrás. Geralmente a mídia não fala dos bons ativos quando eles estão em momentos de dificuldade, e é aí que estão as melhores oportunidades do mercado. Então, a gente sabe que o Santander é um banco muito grande, a gente sabe que o Santander é um banco muito bom, e quando ele teve aí um momento de dificuldade, a mídia não falou muito dele. Então, para os investidores que analisam, olhar, analisar e também comprar em momentos de dificuldade, é um momento muito bom, porque as cotações estão lá embaixo. Então, quando o Santander sair desse momento de fragilidade, as cotações dele podem subir muito. E quem comprou no momento de dificuldade do Santander aproveitou muito essa oportunidade. E isso acontece com qualquer empresa. No momento de dificuldade dela, muitos investidores ficam com o pé atrás. E se você estudou aquela empresa, tem confiança nela, no momento que uma empresa com bons fundamentos cai, é hora de comemorar e comprar. E a gente vê aqui na apresentação dos lucros da companhia e dos resultados do primeiro trimestre que ela cresceu bastante, tanto em margem bruta, receita total, lucros antes de impostos, em relação ao trimestre passado, em relação ao quarto trimestre de 2022. Porém, em relação ao primeiro trimestre de 2022, a gente vê que ela caiu. Um dos motivos é realmente a Americanas aí, que deixou um prejuízo bem grande aí pro Santander. Mas a gente vê que as coisas já estão voltando ao normal, o lucro já tá aumentando, o lucro já tá voltando aí ao normal, e o Santander tá lucrando bastante aí, e a gente vê isso no resultado do primeiro trimestre. O mercado interpretou muito bem esse resultado, tanto é que as cotações subiram bastante. Eu vou mostrar para vocês no Investidor 10 daqui a pouquinho, mas em geral o Santander teve aí um lucro acima da média, esperada pelo mercado. E nisso a gente vê que o banco está se recuperando desse prejuízo deixado aí pela Americanas. E olha só que interessante, dentro do RI da empresa também a gente acha esse comunicado, olha só. Aqui fala que uma das maiores aspirações do Banco Santander é ser o maior banco no Brasil em geração de valor aos acionistas. E olha só, o Santander pretende remunerar seus acionistas com a distribuição de 50% de seu lucro líquido anual. Um dos maiores objetivos do Santander é ser o maior banco que paga dividendos aí aos seus acionistas. E justamente baseado nessa aspiração, o Banco Santander tomou a decisão de nesse ano ter um payout aí de 50%, ou seja, 50% dos lucros da companhia vão aí pro bolso dos seus acionistas. E pessoal, 50% de payout é um payout excelente. E olha só, eu tô aqui com o Investidor 10 aberto na tela do meu computador e a gente vê que a cotação dele no dia de hoje do ticket Sambi11 está R$ 30,43. Ela valorizou aí nos últimos 12 meses 6,47% e está com um PL de 9,84. Para quem não sabe, o PL é o preço dividido pelo lucro, ou seja, seria mais ou menos aí 9,9 anos para a empresa levantar aí o seu valor de mercado com os seus lucros. O seu PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, tá em 1,02. Muitas empresas negociam aí as suas ações a um PVP bem elevado, então 1,02 ainda é um PVP bom. E o dividend yield aí tá em 5,9 nos últimos 12 meses. Olha só, a gente vê aqui no dividendo que na média nos últimos 5 anos foi de quase 7%. Aí em 2021 foi quase 10%. E em 2022 foi 8%. E o dividendo nos últimos 12 meses
tá de 5,9 aí mais ou menos, por causa também dessa fragilidade que teve aí com o Santander por causa da Americanas. Então, ele não pagou tantos dividendos como a gente viu ali no resultado do primeiro trimestre. E olha só, se a gente vê aí pela média histórica dos pagamentos, geralmente aí o Santander paga ali em meados de março. A gente vê aí que o Santander pagou nesse ano, em março, dia 6 de março pagou aí, e também dia 15 de maio. E se a gente olhar o histórico dele, a gente vê que ele tem mantido essa constância. Olha só, em 2022 pagou em março, pagou em maio, 2021 também pagou ali em meados de março e também pagou ali em meados de maio, junho, e ele tem mantido esse histórico. Ou seja, se a gente olhar para o histórico também, o próximo dividendo aí vai ser mais ou menos ali em setembro, com Datacom ali para a primeira quinzena de agosto. Então, mais ou menos o próximo dividendo aí do Santander vai ser divulgado para o fim de julho, com Datacom para o começo ali de agosto mais ou menos e com pagamento para setembro. Então a gente vê que o banco está se recuperando aí, tanto em relação ao seu lucro líquido, a gente pode ver isso aí no primeiro trimestre, aí, esse crescimento que teve em relação ao trimestre passado. A gente vê que as cotações estão subindo bastante, também porque essa interpretação do mercado foi muito boa em relação a esses lucros, foi acima da média. Então a gente vê que o banco está se valorizando aí. E a gente vê também que os dividendos vão ser muito bons, porque o payout vai ser de 50%, ou seja, 50% de todo o lucro líquido da companhia vai vir aí para o bolso dos acionistas. E olha só, pessoal, como eu falei, a cotação hoje está R$ 30,40. E hoje a gente também vai ver o preço teto aí do Santander, para você que quer investir no Santander, quer analisar a empresa, para você ter mais ou menos aí uma segurança e você ver se está aí dentro do momento ideal para você comprar. Lembrando que o cálculo é pessoal, porque também tem muito do dividend yield que você quer receber com aquela empresa, entre vários fatores. Então olha só, vamos começar aí a ver preço teto do Santander. Então olha só, o lucro esperado desse ano para o Santander é de 12,9 bilhões. E como a gente sabe, para a gente saber o quanto vai para o acionista, a gente tem que pegar esse lucro projetado e ver quanto vai para o bolso do acionista. Ou seja, como a gente sabe que 50% de todos os lucros vão aí para o bolso do acionista, é 50% de 12 bilhões e 900 milhões. Com essa conta a gente descobre aí quanto vai para o bolso do acionista. E com esse resultado a gente tem que dividir o quanto vai para o bolso do acionista pelo número de papéis do Santander que a gente tem em circulação. Vai dar mais ou menos aí um dividendo de R$ 1,80 por ação. Com isso a gente tem que ver aí mais ou menos quanto de dividend yield a gente quer receber aí com o Santander. E com esse dividendo esperado a gente tem que dividir por quanto por cento a gente quer receber. Ou seja, se a gente quiser receber 4% de dividend yield, a gente tem que multiplicar esse dividendo esperado por 0,04, que vai dar um preço teto aí de R$ 45,16. Se você quer receber 6% de dividend yield aí com o Santander, basta pegar esse dividendo esperado e dividir ele por 0,06, dividir por 6%. Vai dar aí um preço teto de R$ 30,11. Para você que quer receber 8% de dividend yield aí com as ações do Santander, você tem que pegar esse dividendo esperado e dividir por 8%, que vai dar mais ou menos R$ 22,58 de preço teto. E para você que quer receber mais ou menos 10% aí de dividend yield, o seu preço teto aí seria mais ou menos R$ 18,06. Então a gente vê que está muito acima do preço teto em relação a 8% e 10%. O ideal é você ter aí uma margem de segurança abaixo do preço teto para você começar a aportar caso você queira investir. Então vai muito de cada um, se você quer comprar nesse momento, se você quer receber 6% de dividend yield, se você quer receber mais, se você quer receber menos. E com isso a gente tem uma média aí do preço teto do Santander. E olha só, é muito interessante ver também o LPA da empresa, porque a gente vê o lucro por ação do Santander. Olha só esse gráfico. Para quem não sabe, o LPA é o lucro por ação. Com ele, a gente vê mais ou menos se o banco está pagando mais por ação, se a gente está tendo mais lucro por ação em relação à cotação. E nesse gráfico a gente vê que tem aí uma certa diferença em relação ao LPA. O LPA está maior do que a cotação, ou seja, você está tendo mais lucro aí por ação em relação ao custo da cotação. Tem uma leve discrepância, não é muita coisa, mas tem sim uma discrepância indicando que você está lucrando mais por ação do que você está pagando. E olha só, a gente está vendo aí que o Santander está voltando às suas atividades normais, está aumentando aí novamente o seu lucro líquido e está deixando para trás aí o que aconteceu com Americanas. A gente sabe que o Santander ficou meio escondido aí nos últimos meses, mas provavelmente a gente vai ver ele aparecendo mais aí. Então, pessoal, resumindo, o PL do Santander tá abaixo da média que a gente espera, que é mais ou menos 15. O PVP do Santander também tá em 1,02, indicando que ele está mais ou menos ali na faixa do seu preço patrimonial. Tem uma pequena discrepância em relação ao LPA e a cotação, e também vai ter um bom dividendo aí para os seus acionistas, de mais ou menos 50% de payout em relação aos lucros líquidos da companhia. Então me conta, pessoal, você tem Santander aí na carteira? Você acha que é uma boa empresa? Você acha que está no momento de investir? Você acha que ela vai voltar aí a ser o que era antes? Então conta aí no comentário, deixa aqui um comentário aqui embaixo pra gente saber o que você acha. E já se inscreve aqui no canal, pessoal, já ativa o sininho das notificações também pra não perder nada do que a gente tá postando. Compartilhe com um amigo e obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.